Olá! A proposta nessa aula é trazer algumas citações que foram selecionadas no material escrito que você recebeu e promover o que você reflita a respeito da questão das dificuldades de aprendizagem. Primeiramente, com o princípio da diferença. Veja, não é uma questão de ignorar que existem dificuldades de aprendizagem específicas e reduzi-las apenas à questão das diferenças, mas de saber que a inclusão, por exemplo, foi uma evolução que impõe à educação, de modo geral, a necessidade de construir meios para lidar da melhor forma possível com essa realidade. E nesse sentido, a cultura das diferenças e a quebra do paradigma das semelhanças é um recurso muito importante para que se ressignifique lugares e, quem sabe, contribuir para uma sociedade melhor, mais respeitosa. No final desta aula, introduzirei uma visão da psicanálise sobre as dificuldades de aprendizagem. A intenção é que, depois de refletir sobre o contexto e a cultura, você possa refletir sobre a criança de um modo mais singular. Bem, vamos iniciar com a primeira citação que encontramos no texto do material escrito da disciplina. De acordo com Macedo, a escola está pautada em um modo de pensar calcado nas semelhanças. Para o autor, a lógica das semelhanças é a lógica da classe, e a lógica das diferenças é a lógica das relações. Na lógica da classe, somos redutíveis ao critério que nos define. Na lógica das relações, somos reduzidos a uma coisa ou outra, porque o que nos define é a relação. Você pode perceber que Macedo, 2005, faz uma crítica ao que ele chama de lógica das semelhanças. E o mais interessante é que quando ele fala em lógica das relações, você pode compreender que as relações se dão muito mais na diferença do que na semelhança. E ainda que a lógica nos define e que a lógica de classe classifica, reduz o sujeito a um critério. E ainda falando da importância de se reconhecer e lidar com as diferenças, há uma citação de Gardner, em 2000, em que ele afirma que não somos iguais, nem temos o mesmo tipo de inteligência. Por isso a educação se torna mais eficaz se essas diferenças forem levadas em consideração do que forem ignoradas ou negadas. Você deve concordar comigo que mesmo com tantas mudanças na educação, ainda temos a maioria das estratégias na escola padronizadas. Um exemplo do que acabo de comentar com você é o que Zilberberg observa em uma pesquisa. Ele conclui que as professoras concordam com a ideia de que as pessoas são diferentes, portanto, precisam aprender por estratégias e atividades diferenciadas, ou ainda que uns devem permanecer mais tempo do que os outros alunos numa mesma proposta educativa. Mas apesar de enxergarem a diferença, suas atitudes pedagógicas estavam sempre voltadas à semelhança. E você acha que isso é porque não se tratam de bons professores? Claro que não. Ouso inferir que são profissionais competentes e bem-intencionados. Isso acontece porque é muito difícil instituir algo novo e mudar algo tão enraizado. Nós mesmos temos nossa própria experiência escolar que nos marca e define certos comportamentos, às vezes involuntários, que não nos damos conta. E para fazermos diferente, é necessário que haja muitas elaborações subjetivas. Disso que, em princípio, é um discurso interessante, mas captado inicialmente apenas pelo racional, para que depois das elaborações subjetivas possa ser algo realmente internalizado e reflita na prática cotidiana dos educadores e da própria escola. Vejam, e isso é uma questão que vai muito além da técnica, isso é uma questão subjetiva. Às vezes a intenção é fazer diferente, mas é muito difícil, não se consegue por uma questão subjetiva. Por isso que eu aponto para a elaboração, para a necessidade de que isso se elabore realmente. O ideal é que, se se objetiva que os alunos se ajustem às novas demandas de aprendizagem, obviamente deve-se começar mudando como os professores ensinam e definem suas tarefas de aprendizagem.
Devem-se modificar de forma progressiva o ambiente, a cultura da aprendizagem que se move, não só a longo prazo, mas principalmente nos cenários de aprendizagem que vivem cotidianamente. Pozo, 2002, bem coloca a questão das dificuldades de aprendizagem, é extremamente complexa e multifacetada, e nos convida a refletir sobre as dificuldades de aprendizagem que os alunos enfrentam para que se possa buscar meios de ajudá-los a superá-las, ultrapassando o modelo de aprisionamento nas dificuldades para a perspectiva das possibilidades, investindo realmente no desenvolvimento de estratégias de ajuda ou apoio para a aprendizagem. Na sequência, o autor desafia o educador a transferir progressivamente aos alunos o controle de suas aprendizagens e abandonar a crença de que os professores são eternamente necessários ou unicamente responsáveis pelo processo. Você pode tomar como sugestão incluir os alunos aprendizes, ou seja, fazer com que eles participem também das reflexões sobre sua aprendizagem, seus sucessos e suas dificuldades. Najmanovic entende que só podemos conhecer o que somos capazes de perceber e processar em nosso corpo. O corpo também pode revelar conhecimentos indizíveis. Para aprender, não podemos ignorá-lo. Assim, é importante que os professores percebam seus alunos em sua corporeidade e também podem ver os outros sinais que anunciam a multiplicidade na inteligência humana. Essa citação traz uma ideia mais ampla sobre a aprendizagem que sugere o envolvimento total do sujeito, a partir da consideração de que o sujeito não pode ser fragmentado. Fala em um processamento no corpo, que pode ser compreendido como a vivência em relação ao que se aprende, em articulação com as múltiplas inteligências. Agora, como mencionei no início da aula, achei interessante trazer para você o que uma psicanalista diz sobre os fracassos escolares. Annie Cordier afirma que para que uma criança aprenda, é preciso, antes de qualquer coisa, que ela tenha esse desejo. Pondera que ninguém pode obrigar ninguém a desejar, e que, por outro lado, aprender é um ato que o sujeito realiza graças a operações mentais, e que qualquer entrave a essa liberdade de pensamento provoca o fracasso e explica ainda que esses entraves podem ter naturezas muito diversas. Adverte que nunca há uma causa única para o fracasso escolar, porque entram em jogo vários fatores que se cruzam, se combinam, agem uns sobre os outros numa espécie de engrenagem de efeito amplificador. A criança corre o risco de ficar prisioneira desse círculo vicioso. Esse processo é multifatorial, é muito complexo e sempre difícil de aceitar, porque é uma tendência a ter-se em uma causa, um responsável, quando não um culpado. Embora se saiba que existem questões sociais, questões familiares, questões pedagógicas, os psicanalistas levam em consideração também a dimensão íntima, singular do aluno, ou seja, relacionam o fracasso escolar com a história pessoal e a situação escolar como podendo ser um ponto de fixação do mal-estar desse sujeito. Você deve saber que falar em sujeito é considerar a dimensão inconsciente da pessoa. A abordagem psicanalítica tenta reencontrar a criança que se esconde por trás do aluno. Bem, chegamos ao final da nossa disciplina e realmente foi um prazer ministrar essas aulas. E espero que vocês tenham gostado também.